Olá pessoal, eu sou o Walter Leno Noronha, vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade. E neste ano nós estamos trazendo aqui algumas novidades, informações referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 e hoje nós estaremos conversando sobre os dependentes e os alimentandos que possam ser apresentados na declaração de imposto de renda. Em um primeiro momento é importante a gente conhecer esse tipo de característica, quem pode ser declarado, quais são as regras que possam ser direcionadas para esse tipo de vinculação na declaração, para que você não tenha problema com o fisco e cumpra com a sua obrigação acessória perante a Receita Federal. Pois bem, então vamos começar aqui com o conceito de dependentes do imposto de renda. Afinal de contas, quem pode ser dependente? Eu trago para vocês que podem ser considerados os dependentes, as pessoas de acordo com uma tabela de relação de dependência da Receita Federal, a gente vai ver essa tabela daqui a pouquinho, né? Mantiveram uma relação de dependência com o declarante, mesmo que por um período inferior a 12 meses, tá? Não precisa de estar naquele vínculo total de 12 meses durante um ano todo, pode ser apenas uma parte, no ano calendário de 2022, como nos casos ali de um nascimento ou até mesmo de um falecimento. E perante a tabela, né, de valores de dependente para fins de imposto de renda, pode ser deduzido o valor de R$ 2.275,08 para cada dependente que está sendo informado na declaração. Então esse é o valor limite, só para constar o CPF, o nome, a data de nascimento daquele dependente na declaração de imposto de renda. Da mesma maneira, se aplica também aos alimentandos. Afinal de contas, quem são os alimentandos para fins de declaração de imposto de renda? Eu trago para vocês de que os alimentandos que, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou através de uma escritura pública, o declarante tenha pago em favor deles ou pensão alimentícia ou despesas com instrução médicas. Então, para fins de considerar uma pessoa como alimentando e poder usufruir de todas as benesses da declaração de imposto de renda, eu preciso de ter uma decisão judicial ou até mesmo uma escritura pública definindo essa relação de dependência, no qual gerou a possibilidade de pagar uma pensão alimentícia e, de acordo com as regras que a gente vai comentar no segundo momento, as despesas com as instruções, né? Então, uma ex-mulher, um ex-marido, um filho, um pai, um próprio parente colateral, por exemplo, um neto, um sobrinho, que uma pessoa paga a pensão alimentícia determinada judicialmente ou através de uma escritura pública, né, realizada nos termos do Código de Processo Civil, nós podemos aproveitá-lo como dependente nessa declaração. Bem, a Receita Federal ela traz uma classificação básica de quem são os dependentes, com o seu código, no qual tem que ser informado na declaração, e a descrição para quem efetivamente pode ser mencionado como dependente. E aí eu trago para vocês o seguinte, que o companheiro, né, marido, cônjuge ou aquela pessoa que viva em união estável por mais de 5 anos, ela pode ser considerada como dependente do imposto de renda. O filho ou enteado, não precisa de ser filho consanguíneo, mas o enteado também, até 21 anos pode ser declarado como dependente do imposto de renda. O filho ou enteado cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, tendo até 24 anos, ele fica até essa data como dependente na declaração de imposto de renda. Da mesma maneira, né, aquele filho ou enteado com algum tipo de deficiência, uma moléstia muito grave, em qualquer idade, quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas pela lei, de acordo com o entendimento do próprio STF. Irmão, neto, bisneto, sem um arrimo, né, sem a base de sustentação dos pais,
do qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. E aqui eu só posso lançar meu irmão, um neto, como dependente na declaração se tiver uma guarda judicial. Se não tiver, ele não pode ser declarado como dependente. A legislação também aplica essa mesma regra se os dependentes estiverem cursando o curso superior com até 24 anos de idade. Da mesma maneira, os irmãos, filhos, netos e assim sucessivamente, com algum tipo de deficiência, e aí não depende da idade, mas dependendo de guarda judicial, ele pode ser tratado também como dependente, observando sempre os códigos de classificação que a Receita Federal vem determinando. É possível também, lá na classificação do Código 31, lançar os pais, avós e até mesmo os bisavós que, no ano de 2022, no caso, receberam rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847. Ou seja, se um pai, uma bisavó, uma avó está recebendo ali uma previdência, uma aposentadoria ou algum rendimento isento não tributado até R$ 22.847, ele pode ser declarado como dependente em sua declaração de imposto de renda, tá? É possível observar essa regra. A Receita Federal também permite o lançamento, do chamado menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e no qual detém uma guarda judicial, porque as diretrizes de auxílio a menores com decisões judiciais permite esse tipo de abatimento na declaração de imposto de renda. E também aquela pessoa absolutamente incapaz, no qual o contribuinte que está apresentando a declaração seja um tutor ou um curador. E para isso, obrigatoriamente, deve haver uma decisão judicial para a nomeação da tutela ou da curatela, sendo representado por seu gestor dos seus atos da vida civil, e para esse caso ele também pode ser tratado como dependente na declaração de imposto de renda. Algumas informações eu chamo a atenção porque são regras que a Receita Federal costumam avaliar com bastante critério. A primeira delas, que se houver declaração de imposto de renda de, por exemplo, marido e mulher, na modalidade separada, cada um apresenta a sua declaração. Os dependentes comuns somente podem constar na declaração de um único cônjuge. Então, se a mãe vai declarar, o pai não vai poder. E assim sucessivamente. Os rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica pelos dependentes devem obrigatoriamente constar na declaração dos pais, daquele que está declarando aquele dependente na sua declaração. Então, se teve qualquer tipo de rendimento isento ou tributável, tem que compor a declaração de imposto de renda do declarante. Tá? Isso se aplica também tanto na renda tributável quanto na renda não tributável. Chamo ainda a atenção de que o contribuinte pode incluir o companheiro, inclusive na relação homoafetiva, quando dependente para efeito de dedução do imposto de renda, tá? Mas para isso tem que ser observado aquela regra de união estável com um período superior a 5 anos, tá? Ou se em um período menor, aos 5 anos, se dessa união resultou algum filho, seja por adoção ou seja por concepção. Então, nessa regra, é possível também de aplicar a dependência como filho ou enteado nessa modalidade. Filhos de pais divorciados ou separados judicialmente, ou até mesmo a declaração via separação por escritura pública, só pode constar na declaração daquele no qual o pai ou a mãe tenha a guarda judicial. Se assim não for, não vai poder constar como dependente, porque provavelmente tem um pagamento da pensão alimentícia que substitui essa relação de dependência.
Se esse divórcio, essa separação ocorreu no curso do ano de 2022, o pagamento resultou em pagamento de pensão alimentícia somente em relação ao ano de calendário 2022, que a gente vai declarar agora em 2023, o contribuinte que não detém a guarda judicial pode considerar seus filhos como dependente e também deduzir a pensão alimentícia paga. Somente nesse primeiro ano, porque provavelmente teve ali um período no qual ele era dependente, propriamente dito, e no segundo momento que ele começou a pagar a pensão alimentícia judicial. Então essas regras devem ser observadas quando a gente fala de dependentes e alimentandos na declaração. Tá? São essas as informações básicas que eu gostaria de estar passando para vocês. Se atentem à forma de preenchimento para que os campos não resultem numa malha fiscal. Um grande abraço.